Quando a nossa fé é provada e aprovada, ela gera perseverança e estabilidade, certo? Então, você percebe que a fé, a perseverança, né, ela está diretamente ligada à fé. Quando eu ando em fé, né, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Então, só o fato, esse primeiro significado de fé, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, que esperar está ligado com o futuro. Nem que seja um futuro daqui a 2 horas, a 8 horas, mas é um futuro. E esse futuro exige de mim e de você uma perseverança. Perseverar na fé, crendo, declarando a palavra, mesmo em meio às circunstâncias, sabe? Mesmo em meio às circunstâncias, pode o mar estar batendo as ondas do mar de um lado e do outro aí no barco. Muitas vezes a gente pensa que vai naufragar, mas nós estamos firmes, perseverantes na fé, crendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Certo? A Bíblia também destaca a necessidade de perseverar para ganhar as nossas almas, né? Lá em Lucas 21, 19, diz assim, e a vossa perseverança, é na vossa perseverança que ganhareis vossas almas. Então, é perseverando que nós vamos ganhar a nossa alma. Nós sabemos que somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. O nosso espírito, ele já é salvo, já é justo, já é perfeito. Mas a nossa alma e o nosso corpo, eles têm que ser convertidos, têm que ser ganho, né? E aqui ele está focando que a nossa perseverança faz com que nós ganhemos a nossa alma. A nossa alma tem que ser ganha, perseverando todos os dias, declarando a palavra, renovando a nossa mente, trocando, né, o HD ali todos os dias, preenchendo, né, a nossa mente com a palavra de Deus. Então, isso vai fazer com que a gente, perseverando nesses bons atos, né, a gente vai salvar a nossa alma, né? Aleluia. Então, perseverar, amados, é fundamental para receber a recompensa eterna. Eu vou voltar aqui em Tiago, a gente abriu Tiago 1:3. Agora eu vou ler 1:12, diz assim: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, a perseverança vai fazer com que nós venhamos receber a coroa da vida, né? O qual o Senhor prometeu. Então, nós temos a salvação, né, a eternidade para a gente viver com o Senhor. Nós temos uma coroa para receber, mas tudo isso, né, tem as promessas que o Senhor fez para nós. A Bíblia vai dizer que nós temos, nas promessas de Deus para as nossas vidas, nós temos o sim e o amém. Então, a perseverança vai fazer com que eu e você alcance a promessa. Amém? Aleluia. Outro ponto importante é que perseverar também é necessário para a gente cumprir a vontade de Deus. Esse é um ponto de extrema necessidade também. De extrema relevância aqui para a gente falar. Porque existe uma vontade de Deus para mim e para você cumprir. E nós precisamos perseverar para cumprir a palavra de Deus. Amém? A vontade do Senhor. Então eu quero ler Hebreus 10. Já estamos bem pertinho aqui. Verso 36. Diz assim: vocês precisam perseverar
para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Então, nós precisamos perseverar para fazer a vontade de Deus, né? Então, existe uma vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, e para que nós venhamos cumprir essa vontade, nós precisamos ser perseverantes. Porque, amados, vai se levantar circunstâncias, vai vir circunstâncias para tentar nos parar, para tentar com que nós venhamos desistir das promessas de Deus, se esquecer. Porque se nós não tivermos bem alicerçados na palavra, se alimentando da palavra, sabe, alimentando o nosso espírito com a palavra, orando em outras línguas, ligado mesmo no espírito, se nós não estivermos alimentando a nossa mente, renovando sempre a nossa mente com a palavra, sabe, as circunstâncias elas vão vir, é inevitável que as circunstâncias não venham, amado, porque Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando eu olho para Cristo, eu vejo nele um motivo, sabe, crucial, excelente para a perseverança. Porque ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Se ele venceu, a Bíblia fala que nós já somos mais do que vencedores. Só que nós vamos viver as promessas de Deus, nós vamos viver a realidade de ser mais do que vencedor, a realidade da manifestação das promessas de Deus, seja na área financeira, seja na área familiar, seja na área profissional, seja na área ministerial, com perseverança. Sabe, porque saiba de uma coisa, você tem um inimigo, ele é inimigo de Deus e você não é mais bonitinho nem mais bonitinha do que Deus, para o diabo não ter raiva de você. Então entenda uma coisa, se você pode imaginar em um inimigo que existe, imagine no diabo. Ele é o maior, o foco do diabo é tentar nos parar. Sabe? E a perseverança vai fazer com que eu e você envergonhe ele. Porque ele vai mandar os artilhos dele, ele vai tentar, né, direto, para a gente murmurar, para a gente falhar, para a gente desistir, para a gente não andar na fé. Ele vai tentar você e a mim o tempo todo. Ele vai tentar para a gente achar que não está valendo a pena, para achar que não vai conseguir, mas ele é um mentiroso. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira e você não pode deixar de acreditar na palavra, que é a verdade absoluta, para ouvir a voz do diabo. Quando ele ficar lançando essas coisas na nossa mente, a gente tem que repreender ele com toda a autoridade que nos foi dado. Porque saiba que vai acontecer, amado. Todos nós temos que passar por situações. Foi assim com o apóstolo Paulo, com Jesus. Jesus enfrentou aí, enquanto ele viveu, antes dele cumprir a promessa que era de ir para a cruz, ele enfrentou muitas coisas. Ele foi tentado pelo diabo. Então, se Jesus foi tentado pelo diabo, imagine eu e você. Então, nós temos que estar verdadeiramente focado, ligado no Espírito Santo, para que nós possamos estar sensíveis à voz dele, porque nessa vida, nessa nossa história, nesse tempo de peregrinação aqui na terra, nós temos que entender que Deus, ele providenciou o Espírito Santo para justamente nos auxiliar, porque ele sabia que a gente ia precisar. Ia ter hora que a gente não ia ter direção de nós mesmos, não ia ter a sabedoria de nós mesmos, e ele está em nós justamente para nos auxiliar. Amém? Vamos lá. Então, a perseverança, né? Ainda, né, mantém a nossa integridade. Lá em Romanos 5:7, deixa eu ler. Romanos 5, versos 3 e 5. Romanos 7, não sei de onde eu tirei isso. Romanos 5, o 3 e o 5. E então,
se algum não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo algum. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito, para que sejais justificado nas tuas palavras e venha a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça evidenciar a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo em termos humanos. Desculpe, gente, não é Romanos, eu estou lendo Romanos 3, misericórdia, é Romanos. Vai, e diz assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz a esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Então, nós temos que nos gloriar nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Se você parar para pensar, amado, nessa passagem, porque o apóstolo Paulo disse que a tribulação produz perseverança. Amém? Então, se você não passar por circunstância, amado, se eu e você não passarmos por circunstância, não tem como a gente ser aperfeiçoado na perseverança. Se nós não passarmos por algumas situações a respeito de andar em amor, nós não vamos crescer em amor. Então, eu lembro que logo quando eu era bem jovem na fé, eu pedia muito paciência a Deus. Eu não tinha o entendimento ainda de que paciência era um fruto do Espírito que já estava, já estava em mim e que eu precisava apenas exercer ela. Por não ter o entendimento, eu pedia paciência a Deus. Até que um dia, uma líder minha, ela falou assim, minha filha, não peça paciência. Ela também não tinha o entendimento de que a paciência é um dos frutos do Espírito que já está em nós. E ela disse assim, não peça paciência, porque quem pede paciência, pede luta. E eu disse, está repreendida, a partir de hoje eu não peço mais. Fiquei com medo mesmo de pedir paciência, porque ia vir luta, e eu não pedi mais. Enfim, mas a luta, a circunstância, as situações vão acontecer. Para quê? Para a gente ser aperfeiçoado. Então, para nós é para ser normal quando surgir demandas de algumas situações para a gente resolver. Algo que sai do nosso controle, algo que sai da nossa caixinha do dia a dia. Às vezes, sabe, a gente está tudo bem. Sabe que quando as coisas estiver tudo dando muito certo, você tem que, no sentido que eu quero dizer o quê, amado? Porque quando você é um homem ou uma mulher de fé, que você vive em propósito, que você busca, que você está alinhado com o chamado, é natural ter circunstância. Entendeu? Porque você tem um inimigo que luta o tempo todo. Sabe que enquanto nós muitas vezes dormimos a madrugada toda, muitas vezes temos preguiça de acordar, ter um tempo com Deus de madrugada, o diabo não descansa. A Bíblia diz que Deus não dorme nem cochila, que Ele está 24 horas velando sobre a nossa vida. Você acha que se o diabo dormisse, Deus ia ficar acordado para quê? Então Deus, Ele está o tempo todo velando sobre a nossa vida. A Bíblia diz que nem dorme nem cochila o guarda de Israel. Para quê? Para cumprir a promessa na nossa vida. Então, se Deus não está dormindo e nem cochila, é porque o diabo também, meu amado e minha amada, não vai dormir. Ele vai ficar o tempo todo tentando. E nós temos que ser perseverantes. Perseverar na palavra, perseverar na oração. Vai ter um versículo no final aqui que a gente vai terminar.
Eu vou trazer um versículo falando sobre a perseverança da oração. Então, nós precisamos perseverar, independente de circunstâncias se levantar. Isso tem que ser costumeiro, não é para você se assustar, querer desistir, se descabelar, querer desistir da igreja, querer desistir da fé, sabe, desistir de tudo. Não é. A circunstância que vem do dia a dia é para nos treinar, é para um treinamento para a vida, sabe, para a gente ser aprovado. Aqui nós vemos um versículo, né? A gente falou em Tiago, ele diz, a gente fez um comentário o quê? Quando a nossa fé é provada e aprovada, ela gera perseverança e estabilidade. Então vai vir a prova da fé. E a prova da fé é a circunstância do dia a dia que se levanta. Você lida com pessoas, se nós mentalizar a ideia de que nós não estamos em um paraíso, nós não estamos lá como Adão e Eva teve no início, onde Deus ele fez um paraíso e colocou eles dentro. Não estamos, nós estamos em um mundo caído, onde nós somos os que somos filhos de Deus, né? Nós sabemos que a Bíblia fala que o equilíbrio que há ainda no mundo é por causa da igreja que está aqui. Então nós temos que ter isso em consciência, sabe, parar, vamos até melhor dizendo, de mimimi, né? Como diz o ditado, nós não somos crente Nutella não, nós temos que ser crente raiz, sabe, pessoas realmente de fato fortes, entendendo que Deus é a nossa fortaleza, Ele é a nossa alegria, Ele é nosso tudo, e que tudo que possa acontecer aqui ainda não é páreo para a grandeza de Deus, para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu gosto de Romanos, eu não estou lembrando aqui qual é o versículo, mas diz assim que eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, nem o futuro, nem o porvir, nem qualquer criatura pode nos separar do amor de Deus. Sabe que perseverança, quando você entende o amor de Deus, quando você entende o que te espera, que é uma eternidade, sabe, você consegue permanecer firme, sem desistir. Aleluia. Então, amado, refletindo nesse versículo, nós percebemos as bênçãos reservadas àqueles que perseveram. Deus, Ele deseja que nós fiquemos, né, que nós sejamos firmes e constantes, não desistindo diante das dificuldades, né? Perseverar é algo contínuo, né? Todos os dias, constantemente, degrau em degrau, né? Um degrau após o outro. É uma escada da fé. Do jeito que a fé, nós podemos entender que no mesmo passo que a fé, ela é crescente, você tem que crescer em fé, né? Também a perseverança, ela é crescente. É de fé em fé e de glória em glória. Você vai perseverando e você vai crescendo em fé e você vai crescendo em perseverança. Amém? Glória a Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele enfrentou muitas perseguições, né? Traições, até mesmo da parte dos irmãos. E esse você fique bem pronto, porque, amado, ninguém está isento de receber perseguição, desde onde for. Você é igreja, você é crente, nós somos crente, e crente é perseguido. Então, eu estou sendo perseguida, eu vou desistir. Não, meu irmão. Está sendo perseguido? Sabe, se eu sei quem eu sou em Cristo, as perseguições não me param. Eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei onde Deus quer me levar. Eu sei que o soberano, Ele me chamou, Ele me capacitou. Sabe, quando eu não sabia nem falar, Ele me ensinou a falar. Eu sei, Ele diz, eu é quem sei os planos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Ele tem um plano de paz para mim. E isso é um combustível, amado, para mim perseverar.
Porque o diabo, ele vai dizer todo dia para você desistir. Desistir da palavra, desistir de Deus, desistir desse negócio de servir, desse negócio de ministério. Mas, amado, nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que perseveramos, que avançamos, sabe, crendo que aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Amém? Eu quero só ler aqui, 2 Coríntios, eu falei do apóstolo Paulo, né? Deixa eu só ler aqui, 2 Coríntios, verso 11, capítulo 11, verso 26. Ele diz assim, ó, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltante, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalho, em fadiga, em vigília, muitas vezes, em fome, sede, em jejum, muitas vezes, em frio, em nudez, além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Então, o apóstolo Paulo, ele sofria perseguição o tempo todo, meus amados. Para onde ele ia, ele sofria perseguição. E sabe que não é diferente comigo e com você. O que vai nos aliviar e vai nos trazer uma estabilidade em perseverar crendo, é nós trazer esse entendimento de que a perseguição, a tribulação, que aqui ele fala, né, a gente viu um versículo que ele falou realmente que a tribulação traz perseverança, ele está falando no sentido de dificuldade mesmo, né, de problemas que surgem. Isso daí não é para nos destruir, é para nos treinar e para que eu e você venha crescer em perseverança e fé. Amém? Então eu escrevi algo aqui. A perseverança deve ser completa, pois só assim alcançamos a bênção prometida por Deus. Sabe que muitas vezes a bênção está para chegar daqui a 2 horas, mas uma murmuração, amada, atrasa a bênção. A gente vai ver o povo que era para uma viagem de 40 dias, eles ficaram 40 anos no Egito, porque murmuração. E perseverança vai trazer livramento, vai trazer norte para você, sabe? Vai trazer, de fato, estabilidade, tolerância, perseverança, está ligado, como a gente viu aqui, né? A constância, a permanecer firme, sem desistir e sem fugir. Tá? Porque um homem ou uma mulher de Deus que é forte e corajoso não pode fugir em hipótese alguma de situação. Amém?